Moçada, hoje nós vamos ver oração coordenada. Oração coordenada, o nome já diz, elas vão coordenar uma com a outra, ou seja, elas são coordenadas porque são duas ou mais orações, ligadas ou não por conjunções, sendo que se nós desmembrarmos, se nós separarmos essas orações, elas vão ser independentes. Vejamos como isso acontece. A mãe chamou o filho, primeira oração. Mas, olha a conjunção mas, o pai não quis conversar sobre o boletim. Se nós separarmos essas duas orações, colocarmos da seguinte maneira: a mãe chamou o filho, ponto. O pai não quis conversar sobre o boletim, ponto. Essas duas orações separadas, elas fazem sentido, elas são compreensíveis, certo? Por isso que elas são orações coordenadas. As orações coordenadas, elas em sindéticas e assindéticas. Elas vão ser sindéticas quando elas forem ligadas por conjunções. Elas vão ser assindéticas quando não vier conjunção. Elas vão ser simplesmente separadas por vírgula. Vamos ver o exemplo no que já foi dito anteriormente. A mãe chamou o filho, vírgula, mas o pai não quis conversar sobre o boletim. Essas duas orações, elas são ligadas por conjunção mas. Por isso, ela é uma oração coordenada sindética. Se ela for transformando-a em assindética, eu simplesmente tiraria a conjunção mas ligando essas duas orações. Deixaria ligada somente por vírgula. Exemplo, a mãe chamou o filho, vírgula. O pai não quis conversar sobre o boletim. Beleza? Agora vamos ver as classificações das orações coordenadas. São 5 classificações que elas têm. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou expressivas. Elas vão ser sindéticas aditivas quando a segunda oração vier somente acrescentando mais informação ao que foi dito na primeira oração. Vejamos. Não só cantei, primeira oração, como também dancei. Como também dancei está apenas acrescentando, adicionando mais informação ao que foi dito na primeira oração, não só cantando. Sem a coordenada adversativa. Quando é que ela vai ser adversativa? Quando a segunda oração vier contrariando, se opondo ao que foi dito na primeira oração. Exemplo: fiquei muito cansada, primeira oração. Contudo, me diverti bastante, segunda oração. Contudo, me diverti bastante está se opondo, contrariando ao que foi dito na primeira oração. Por quê? Se eu estou muito cansada, eu não vou me divertir. Então, ela vai ser adversativa quando a segunda oração contrariar o que foi dito na primeira. Ela pode ser também alternativa. Quando é que ela vai ser alternativa? Quando der opção de escolha. Exemplo: ou uso protetor solar ou uso óleo bronzeador. Ou uma coisa ou outra. Ou uso protetor solar, primeira oração. Ou uso o óleo bronzeador, segunda oração. Lembrando que essa é a única oração coordenada que a conjunção pode vir no início e no meio, ligando as duas orações. Por exemplo, aí, ó, ou
iniciando a primeira oração ou iniciando a segunda oração. A oração coordenada, ela pode ser também conclusiva. Quando? Quando a segunda oração estiver concluindo o que foi dito na primeira. Exemplo: passei no vestibular, portanto, irei comemorar. Passei no vestibular, primeira oração. Portanto, é a conjunção. Irei comemorar. Portanto, irei comemorar, segunda oração, que está concluindo o que foi dito na primeira oração. Se eu passei no vestibular, a conclusão é eu ir comemorar. Beleza? Fechando a coordenada explicativa. Quando é que ela vai ser explicativa, professora? Quando a segunda oração estiver explicando algo que foi dito na primeira oração. Exemplo: só passei na prova, primeira oração, porque me esforcei por muito tempo, segunda oração. Porque me esforcei por muito tempo é a segunda oração que está explicando o que foi dito na primeira oração, que é só passei na prova. Beleza? É isso aí, moçada. Muito obrigada pela atenção de vocês.